pensão, você pode pedir uma prestação de contas. Legal. Então é o quê? É 2 mil de escola, é 1.000 de alimentação, é mais 3 mil de lazer, tá guardando 2, porque é um valor alto. Então você consegue pedir a prestação de contas, isso é possível. E dentro dessa fixação, João, eu posso, por exemplo, o empresário ele assumir determinadas responsabilidades e pagar uma pensão também, tipo assim, olha, então eu pago a escola, eu pago o plano de saúde, eu pago tal coisa, eu fico com a farmácia e ainda dou Exatamente. 5 mil de pensão, um exemplo. Pode ser feito Isso dessa pode forma também. tranquilamente, inclusive é Fica no aceito. controle dele as contas As para não contas ter essa maiores, dificuldade. o que não pode é a pensão alimentícia ser paga só em outras responsabilidades. Ele vai pagar 2 cestas básicas, a escola, o lazer, Dá uns pacotes de fralda, tá tudo pacote de certo. fralda, não dá nada em dinheiro. Isso não tem como. Porque quem está com a criança, a mãe ou o pai, tem ali do dia a dia, você gasta. A criança ficou doente, precisa correr na farmácia, tudo isso pode acontecer. Mas é comum, inclusive, que ele pague plano de saúde, escola, o futebol ou o balé, enfim, o lazer da criança. Então ele já tem ali 8, 7 mil reais ali que ele já paga em produtos, vamos dizer assim, ainda paga mais 3, 4 mil, que é a manutenção do dia a dia. É possível. É E aí você possível. faz o cômputo total do valor. E algo que é muito. Que às vezes a pessoa não entende, gente, que eu acho importante o João esclarecer, o sustento. Quando eu falo sustento, é todos os sentidos, né? A Constituição, quando fala, a pessoa ela fala, né? Moradia, lazer, Exatamente. vestuário, educação, engloba tudo na pensão. Isso não é responsabilidade só de uma pessoa. É das duas. Então, eu já tive casos, por exemplo, da pessoa chegar lá e eu perguntar assim: não, ele está dando só 5 mil de pensão e ele é empresário, ele ganha 50 mil por mês. Tá, mas Qual é quais a sua são as parte? despesas e qual a sua parte, né? Então, eu acho legal você esclarecer essa questão, porque a pessoa, às vezes, ela não tem essa clareza. Ela, por conta do divórcio, porque o cônjuge ganha bem, ela acha que só ele tem que pagar a pensão, João. Não vai, ele vai pagar uma parte da pensão. Ele vai pagar a pensão que corresponde a uma parte das necessidades do filho, das necessidades da criança. Mas a responsabilidade é dos dois. É corresponsável. Ela vai ter uma responsabilidade maior porque ela está com a criança em casa, óbvio. Mas ela também vai ter que despender algo financeiro. Não tem saída. Não vai achar que de repente vai receber os 10 mil de pensão e ela não vai colocar R$ 1 no bolso. Ou No seja, bolso. eu vou comer um açaí com a criança. Ups, manda o Pix aí, deu R$ 25. Não tem como. É a responsabilidade compartilhada. Inclusive por isso que a regra hoje da guarda é que ela seja compartilhada. Isso seria a minha próxima pergunta. Então já vamos a ela. Como é que funciona essa questão da guarda compartilhada? Porque o que eu tenho visto muito, já discuti isso em algumas, eu não sou especialista que nem o João, mas acontece muito isso. Não, vamos compartilhar porque aí eu não preciso dar pensão. É assim mesmo? Isso é uma outra lenda urbana. Lenda urbana. Lenda urbana, que toda hora eu tenho que falar que não existe. Porque aí o pai também falou assim, não, eu quero guarda compartilhada, porque eu não vou pagar pensão. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Como também não existe a história, ou pode existir, né, depende de cada caso, é guarda compartilhada, então é 15 dias com a mãe e 15 dias com o pai. Não. A guarda Não, eu tive compartilhada... um que ele queria assim, segunda comigo, terça com ela, quarta comigo. Eu falei, gente, mas a criança tem 6 anos. Que rotina que a criança vai ter? Exatamente. É impossível, imagina, a criança acorda na segunda na casa da mãe, na terça do pai, na quarta-feira não sabe onde ela tá. Então não tem como. A guarda compartilhada é a questão do compartilhamento dos direitos e das responsabilidades, deveres. Legal. Então nós vamos discutir onde a criança vai estudar. Então assim, olha, teve um problema, vai ter que pagar 2 mil de exame, vai ter que compartilhar. Não existe a guarda compartilhada, eu não vou pagar pensão, vai ser um aqui, outro ali, um aqui, outro ali. A guarda compartilhada, ela existe nesse sentido de assim, olha, os dois têm deveres com a criança. Então ele pode ter a residência fixa com a mãe, o pai vê lá os finais de semana alternado, 2 vezes por semana, Ou ter o até maior visita acesso, livre, né? visita livre, Maior se a acesso, convivência for boa, mas isso não exime o pagamento de pensão. Pode até diminuir o pagamento de pensão, porque aquele, de repente, que não tem a moradia fixa, vai ficar mais vezes com a criança, vai ter os gastos, os investimentos com a criança, mas não exime o pagamento de pensão. Então, já sabe todo mundo, guarda compartilhada não quer dizer que não vai pagar pensão. E lenda, isso é lenda. Isso é lenda urbana. E, João, teve algum caso curioso, engraçado, inusitado, que você já passou, que você poderia compartilhar com a gente? Todo dia tem um. Todo dia. Todo dia tem um. Mas tem um que é mais ligado aí para os empreendedores, que é o seguinte. Naquela situação, a mulher, o homem tinha uma empresa, na separação, a mulher ficou com parte da cota que ele tinha,
e ela entrou para a administração da empresa. Ela tinha noção, eles eram do mesmo ramo. Legal. Ela entrou para a administração daquela empresa. Então, eles voltaram a trabalhar juntos, inclusive. E depois, o que aconteceu? Reconciliaram. Que legal. Isso daí... Que legal. Esse é o mais... E tem aqueles casos também que, vamos divorciar, divorciou, entramos com a ação, a hora que sai a sentença do divórcio, doutor, preciso cancelar isso aí, voltamos. Não tem como voltar. Casa de novo e vida que segue. Antigamente tinha, né, João? Porque era o desquite que virou separação judicial e depois tinha que esperar um ano para converter em divórcio, porque nesse ano podia cancelar, né? Podia cancelar. Ferrou agora, gente, não tem mais agora, isso. Acabou. Se fizer divórcio direto, teve um que olha o que aconteceu, foi muito rápido, assinou, o juiz homologou, passou uma semana, tava com a sentença. Não tinha nem mandado para ele ainda. E aí o cara, de repente, mandou o WhatsApp, doutor, tem como dar uma segurada naquela documentação? Falei, meu amigo, que eu tô segurando, já tô segurando aqui. Já tá divorciado e já era. Mas o que eu faço agora? Casa de novo. Você gosta tanto dela assim, faz o segundo casamento com a mesma mulher. Já faz a festa, chama todo mundo e casa de novo. Gente, mas é difícil, porque eu costumo dizer que nessa área de direito de família, o João pode me contestar se eu estiver falando alguma bobagem, você lida muito com sentimento e emoção, né? Exatamente. As pessoas esquecem o direito. Você lida muito com sentimento e emoção, né? Eu tive um caso desse o ano passado também. Eu fiz o divórcio em agosto. Ela casou de novo em maio. Em julho eu fiz de novo o divórcio. É isso. Porque é sentimento. Às vezes, a maioria das vezes é o seguinte. Gente, consulta, que coisa, né? A gente faz uma consulta de família de 1 hora. Vamos lá, não, eu vou atender 1 hora de consulta. 30% desse tempo, 15, 20 minutos, eu falo do que é jurídico. Isso. O restante é pura sessão, deixa eu até fazer terapia. Pura terapia. Eu vou fazer a terceira faculdade e vou fazer psicologia. A gente precisa fazer psicanálise. Exatamente. Nós precisamos. Eu tô para pegar um curso de psicanálise. É terapia. Terapia, né? Porque é muito sentimento envolvido, é ódio, é raiva, é amor, é frustração. Todos os sentimentos, eles chegam no direito de família. Que louco, hein, gente? Tá vendo, gente? Olha só. Nós estamos chegando ao final aí, mas olha quanto conteúdo. Claro que não dá para matar tudo no bate-papo só. Talvez a gente tenha que trazer o Dr. João novamente. Mas são informações extremamente relevantes. Se você já tem uma empresa e vai se casar, ou você é casado e quer abrir uma empresa. Você vê que tem... E mesmo... Tem situações que mesmo prevendo ali, você colocando alguma cláusula, ainda dá problema. Exatamente. Olha só. Não, vou dar aqui uma participação para ela, para se você tiver que divorciar, ela fica só com aqueles 2%. O Dr. João já colocou que não adianta, não é dessa forma. Então, o que vocês precisam entender? Que existem leis que uma se sobrepõe à outra. Né, João? Existem direitos que um se sobrepõe ao outro. Em situações normais... essa fixação, essa questão, beleza, né? Sei lá, é com outro sócio. Agora, quando a gente fala dessa outra empresa, que é o casamento, as regras dela podem se sobrepor à regra da empresa, né, João? Exatamente. Olha que interessante. Então não adianta. Às vezes o empresário e o empreendedor, principalmente, está naquela gana de abrir negócio, sair correndo, fazer tudo, ele fica pensando, vou ter que investir em advogado. Ele, na verdade, acha que ele vai ter que gastar com o advogado. Ele fala gasto. Ele fala, vou ter que gastar com o advogado e o advogado ainda vai colocar um monte de empecilho para mim. Gente, não é isso. Você precisa investir... Vai melar o meu negócio. Exato, você precisa investir com o advogado certo. Porque o advogado ele é um facilitador do seu negócio, ele é um facilitador da sua vida. Então, esquece, é outro negócio. Você não vai gastar com o advogado, você vai investir num cara que vai facilitar a sua vida. Exatamente, até porque, gente, eu sempre digo aqui, a consultoria, ela é muito mais em conta do que a assessoria, tá? A consultoria, ela é preventiva. A assessoria é apagar o incêndio. Eu vou assessorar você nesse processo de divórcio. Eu vou assessorar você nessa ação judicial, né? Você tem que me dar uma procuração, eu vou lá te representar. Então, é óbvio que ela vai sair mais caro, porque o dispêndio de trabalho do advogado também é maior. E é difícil consertar algo que começou errado. Tá? Tem que derrubar até porque tem que derrubar a casa, porque não é só o posicionamento do advogado, é a cabeça de juiz, é as provas que tem. Às vezes traz testemunha que mais atrapalha do que ajuda, né? Então, para e começa a pensar, porque eu sei que o brasileiro, ele tem dificuldade com tudo que é prevenção.
né? É aquela coisa, pagar a academia é caro, mas eu pago o dobro num podrão, lanchão, daquele tá tudo certo. Mas o preço chega, né? É o que eu digo, o gasto com a doença